Então, vamos continuar o nosso conteúdo de silvicultura. Hoje nós vamos falar um pouco sobre legislação florestal. Como esse assunto de legislação é um assunto que tem muito conteúdo, eu achei mais interessante, até para a compreensão de vocês, dividir ele em duas partes. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alguns conceitos importantes dentro da legislação florestal, assim como nós vamos falar também um pouco sobre áreas de preservação permanente. Na próxima semana, aí eu vou tratar um pouco de reserva legal, falar também um pouquinho de cadastro ambiental rural com vocês, programas de regularização ambiental, ou seja, como que o proprietário rural ele deve, digamos assim, se posicionar, né, agir para que a propriedade rural dele esteja legalizada. Então, vamos lá? Então, qual é a grande, digamos assim, a principal informação que vai embasar a nossa aula de hoje? É o novo Código Florestal. O primeiro Código Florestal ele é de 1965, então ele é um código mais antigo. E em 2012, se vocês procurarem na internet, vocês vão ver que teve muitas, digamos assim, brigas, digamos assim, algumas desavenças entre vários grupos, né? O grupo dos ruralistas, o grupo dos ambientalistas, na época em que foi redigido esse novo Código Florestal. Então, o novo Código Florestal, ele foi redigido em 2012, né? A lei iniciou, né, o vigor em 2012, e ele também é a Lei 12.651. Se vocês quiserem, eu coloquei no Moodle a lei, né, para os curiosos que quiserem dar uma lida na lei crua. Então, hoje nós vamos falar sobre alguns aspectos principais dessa lei. Então, a Lei 2.651 de 2012 é o nosso Código Florestal que está vigente atualmente. No primeiro artigo do Código Florestal, ele fala sobre a missão do Código. Então, qual é a missão da Lei Florestal? Estabelecer normas gerais sobre a proteção da vegetação, as áreas de preservação permanente, assim como as áreas de reserva legal, a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios. Como nós vimos na aula passada, um proprietário rural que tem uma área florestal, né, uma área com florestas na sua propriedade, ele não pode simplesmente cortar aquela cobertura vegetal ou utilizar de qualquer forma. Nós vimos que para que ele possa fazer uma exploração florestal correta, legalizada, para que ele possa vender a madeira de forma legalizada, ele precisa realizar um plano de manejo florestal na sua propriedade. Tudo bem? Então, nesse artigo também, do parágrafo único do novo Código Florestal, ele diz que é importantíssimo e um dos objetivos é o desenvolvimento sustentável, que tem tudo a ver com o plano de manejo florestal. Porque como nós vimos na aula passada, quando um proprietário rural ele explora uma área florestal, ele tem que dividir essa área nas chamadas UPAs, unidades de produção anual. Por que ele divide nessas áreas de produção, respeitando o ciclo de corte daquela área, através, esse conhecimento ele vai obter através do inventário florestal que ele vai realizar naquela área? Porque a gente vai pensar que depois de todos aqueles anos explorando, quando ele retornar à primeira área de produção, provavelmente aquela área já vai estar restaurada naturalmente. Então, o desenvolvimento sustentável está muito atrelado a isso, porque eu vou usufruir de uma área economicamente, ou seja, realizar uma exploração florestal dessa área, porém pensando nas futuras gerações, para que futuramente, daqui a 10, 20, 30 anos, aquela área florestal ainda exista, aquele ecossistema, aquela biodiversidade ainda persista, ok? Quais são alguns conceitos importantes para que a gente possa entender o Código Florestal? No Código Florestal, nós não vamos falar propriedade rural, nós não vamos falar chácara, sítio, nós falamos imóvel rural. Quando o proprietário rural ele vai cadastrar o seu imóvel, ele cadastra o imóvel rural. Então, o que é um imóvel rural? Quem quiser anotar, é só parar a aula e pode anotar o slide, ok? É uma área formada por uma ou mais matrículas de terras contínuas do mesmo detentor, destinada à produção agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agroindustrial.
Quando eu escrevi aí áreas contínuas, o que significa? Significa áreas confrontantes do mesmo detentor, que são consideradas um único imóvel, mesmo que seja formada por mais de uma matrícula ou que ocorra interrupções físicas, como estradas, cursos d'água, desde que ambas essas propriedades tenham a mesma função, a mesma exploração. Então vamos lá, vamos entender então. O que é um imóvel rural? Vamos dar um exemplo para facilitar? Eu sou proprietária de uma fazenda, numa determinada área. Então ela vai ter uma matrícula no cartório, aí passa um rio e eu comprei a outra propriedade que tem do outro lado do rio. Ou seja, são matrículas diferentes no cartório, porque são áreas distintas, porém eu sou a mesma detentora, ou seja, proprietária. Nesse caso, quando futuramente eu for realizar um cadastro, considerando quais são as áreas que eu tenho que manter, nós vamos ver isso mais para frente, toda essa área, a primeira e a segunda, vão ser consideradas um imóvel rural. Então, a pessoa, ela pode ter 3, 4 áreas que são confrontantes, ou seja, uma próxima à outra, mesmo com matrículas diferentes e que exista algo que separe, porém, quando eu for digamos assim, para a lei, tudo isso vai se constituir em um único imóvel rural. Aqui eu trouxe um exemplo, então vamos dar um exemplo. Um proprietário rural, ele comprou uma fazenda, uma área aqui, depois comprou outra e aí aqui ele tem a posse. São matrículas diferentes, né? A matrícula, vamos dar um exemplo, é como se fosse um número que identifica aquela área lá no cartório. Então, são matrículas distintas, porém é o mesmo detentor, o mesmo dono. Então, para a legislação florestal, toda essa área é considerada um imóvel rural. Seguindo, outro conceito muito importante, e ele é muito importante mesmo que vocês entendam, é o módulo fiscal. Quando nós falamos de legislação florestal, nós não vamos falar em hectares. Ah, propriedade com 100 hectares. Não. No Código Florestal, nós falamos em módulo fiscal. A propriedade tem um módulo fiscal, 2 módulos fiscais, 100 módulos fiscais. Então, o que quer dizer um módulo fiscal? Dependendo do município em que eu estou, o município, ele vai fazer parte do estado, obviamente. Então, se aquele município, ele tem uma atividade predominantemente agrícola, normalmente o módulo fiscal, que corresponde à área mínima necessária a uma propriedade para que a sua exploração seja economicamente viável, o módulo fiscal, ele é maior. Se um determinado município está numa região metropolitana, numa cidade grande, que já não tem uma atividade agrícola predominante, normalmente os módulos fiscais são pequenininhos. Então eu vou ler para vocês, quem quiser copiar também pode copiar. O módulo fiscal é a unidade de medida agrária utilizada no nosso país, que é expressa em hectares. Cada município do país pode ter um módulo fiscal diferente. O que quer dizer? Que um módulo fiscal pode corresponder a hectares diferentes de acordo com o município em que eu estou. Eu vou explicar isso mais para frente, que vai ficar mais fácil. Então, quando vai ser definido qual é o tamanho da propriedade que vai corresponder a um módulo fiscal, o que se leva em consideração? O tipo de exploração predominante do município, a renda média obtida com a exploração, outras explorações existentes, embora não predominantes, que tenham função de renda, e propriedade familiar. Então, vamos dar um exemplo. Aqui em Lagoa da Confusão, um módulo fiscal corresponde a 80 hectares. Em Campinas, por exemplo, São Paulo, que já é uma cidade, digamos assim, do interior, porém é uma cidade que não tem mais tanta atividade agrícola, no caso lá, um módulo fiscal corresponde a 10 hectares. São Paulo, capital, um módulo fiscal, 4 hectares. Então, de acordo com o município e com, digamos assim, a exploração predominante, os módulos fiscais podem ser maiores ou menores. Se o município, a atividade predominante é agrícola, o módulo fiscal é maior. Se a atividade não tem predominância agrícola, o módulo fiscal é menor. Então, um exemplo de como que nós calculamos, trouxe para vocês. Lagoa da Confusão, um módulo fiscal corresponde a 80 hectares. Vamos dar um exemplo? Você, por exemplo, tem uma propriedade rural de 2.000 hectares.
Quantos módulos fiscais a sua propriedade possui? Como é que a gente acha isso? Eu pego o tamanho total da minha propriedade, que são 2.000 hectares, e divido pelo tamanho de um módulo fiscal. Então, 2.000 hectares dividido por 80 hectares, essa barrinha aqui quer dizer que eu estou dividindo, quer dizer que a minha propriedade aqui em Lagoa da Confusão, com 2.000 hectares, ela possui 25 módulos fiscais. Em Campinas, São Paulo, dei um exemplo de uma outra cidade no interior, um módulo fiscal são 10 hectares. Eu tenho uma propriedade lá também de 2.000 hectares. Quantos módulos fiscais a minha propriedade vai ser considerado, né? Para Campinas, 2.000 hectares dividido por 10 hectares. Por quê? Porque lá um módulo fiscal é igual a 10 hectares. Então lá, quantos módulos fiscais a minha propriedade vai ter? 200 módulos fiscais. Então lá eu tenho muito mais módulos fiscais. Por quê? Porque lá um módulo é muito menorzinho. Tudo bem? Na legislação, nós vamos ver que consideramos um pequeno produtor aquele que tem até 4 módulos fiscais. Então, se a sua propriedade ela é considerada um pequeno produtor, até 4 módulos fiscais. Então, quer dizer que para cada município, um proprietário que é considerado um pequeno produtor, ele pode variar o tamanho da propriedade. Então, eu trouxe um exemplo. Aqui em Lagoa da Confusão, um proprietário que tem até 320 hectares, por quê? Porque aqui um módulo fiscal é 80 hectares, então 4 módulos fiscais é só multiplicar por 4. Então, um pequeno produtor, ele vai ser considerado pequeno produtor se ele tiver até 320 hectares. Agora, em Campinas, que o módulo fiscal é menorzinho, um pequeno produtor é aquele que tem até 40 hectares. Por quê? Porque aqui a nossa propriedade, né, a nossa área, nosso município, ele é predominantemente agrícola. Em Campinas, não mais. Então, lá, se você tem uma, digamos assim, uma hortinha pequenininha, você tem 40 hectares, você já é considerado até ali um pequeno produtor. Depois disso, você já passa para médio produtor. Aqui no Tocantins, como a nossa atividade é basicamente agrícola, as nossas áreas vão ficando muito maiores. Aonde que eu acho, professora, essas informações? Lá no site do INCRA, eu até coloquei o site aqui para vocês, se vocês clicarem no site do INCRA, você consegue achar uma tabela com os valores dos módulos fiscais de cada município no nosso país. Então, aqui, por exemplo, para dizer que eu não estou mentindo, ó, Lagoa da Confusão, o módulo fiscal de Lagoa da Confusão quer dizer que cada 80 hectares correspondem a um módulo fiscal. Se eu quiser procurar qualquer outro, ó, normalmente na região do Tocantins, né, no nosso estado aqui, todos os nossos municípios, só um que está com 70, que é esse Sandolândia, mas o restante, todos, um módulo fiscal corresponde a 80 hectares. Bom, seguindo então aqui a nossa apresentação, vamos lá. Eu tenho uma propriedade agrícola, sou um proprietário rural. Como que eu faço para regularizar a situação do meu imóvel? Então, primeiro eu tenho que delimitar qual é a área do meu imóvel rural. Nós já vimos o que é imóvel rural. Então, eu vou somar todas as matrículas que eu tenho de áreas vizinhas e que são do mesmo detentor. E aí eu vou ver qual é a área total desse meu imóvel rural. Depois disso, eu divido a área total pelo quê? Pelo tamanho do meu módulo fiscal, que nem a gente fez o exemplo. Eu tenho 2.000 hectares, eu divido 2.000 hectares por 80 hectares. Aí eu vou saber quantos módulos fiscais eu tenho. Sabendo quantos módulos fiscais eu tenho, eu posso saber, por exemplo, nós vamos ver mais para frente, se eu vou ser considerado um pequeno produtor, se eu tiver até 4 módulos fiscais, ou se eu já sou considerado um médio ou um grande produtor. Aí, sabendo o tamanho do meu imóvel rural, eu vou saber, por exemplo, nós vamos ver na aula que vem, quantos por cento eu tenho que deixar na minha propriedade de reserva legal, certo? Então, é importante que o produtor ele tenha essa noção, porque quando ele for fazer o cadastro do imóvel dele, ele vai colocar o quê? Quantos módulos fiscais a sua propriedade
corresponde. Então, o novo Código Florestal, ele tem algumas diferenças principais, nós vamos ver, vai estar relacionado à delimitação de áreas de preservação permanente, que são as chamadas APPs. Então, a partir de agora, a gente vai falar muito de APP, tá? Não vou ficar falando área de preservação permanente, não, APP. E também delimitações de reserva legal, que é chamado de RL, que a gente vai ver aula que vem. Então, vamos lá entender o que é a nossa APP? O que são as áreas de preservação permanente? Então, as áreas de preservação permanente é uma área protegida, que pode estar coberta ou não por vegetação nativa, tá? Independentemente do uso ou da ocupação. O que quer dizer? Que pode ser que uma área eu tenha retirado a cobertura vegetal e ela deixa de ser uma área de preservação permanente? Não. Se a pessoa removeu a cobertura de uma área de preservação permanente em que a cobertura vegetal deveria estar lá preservada, ele vai ter que recompor aquela área, tá? Possui função de quê? Por que nós temos que ter as áreas de preservação permanente que são protegidas e que nós vamos ver que não podem ser manejadas, tem que ficar daquela forma, protegida, é permanente, por isso que chama área de preservação permanente. Por quê? Porque ela possui uma função ambiental de preservar os recursos hídricos, tanto que nós vamos ver que a maioria das áreas de preservação permanente, elas estão perto de cursos d'água, de nascentes, estão também em topos de morros, que são áreas que podem, digamos assim, é importante para a preservação dos recursos hídricos. Importante também para a preservação da paisagem, para a estabilidade geológica, biodiversidade, além de facilitar o fluxo gênico de fauna e de flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Então, as áreas de preservação permanente, elas são importantíssimas, elas são estratégicas para que eu possa ter preservação do meu recurso hídrico, preservação da minha biodiversidade, da minha fauna, da minha flora, estabilidade geológica, por isso que a gente vai ver topos de morros, encostas, que são áreas de preservação permanente, porque se eu tiro a cobertura, começa a ter o quê? Descer terra, solo, né? Isso pode prejudicar de alguma forma, é perigoso de alguma forma, ok? Mas o que significa? Que as APPs são áreas naturais sensíveis às ações antrópicas, lembrando que a ação antrópica é a ação do homem, e, portanto, com rígidos limites de exploração. É permitido o quê? O acesso de pessoas e animais às APPs somente para obtenção de água e para a realização de atividades de baixo impacto. Então, professora, eu posso cortar a árvore da APP com plano de manejo florestal? Não posso. As áreas de preservação permanente são áreas em que eu posso realizar somente atividades de baixo impacto. Então, a área de preservação permanente, ela está ali buscando o quê? Biodiversidade. Então, nesse caso, é uma área em que eu posso ter animais andando ali, eles vão até a nascente do rio, tomam água, vão, caminham, tudo bem. Eu posso fazer uma trilha dentro de uma APP? Posso, contanto que eu tenha baixo impacto. A ação humana ou a ação antrópica nas áreas de preservação permanente devem ser as mínimas possíveis. Isso é o que a legislação diz. Na vida real isso acontece? Em alguns casos sim, e infelizmente, em outros casos, às vezes o proprietário rural, ele não segue a legislação. Quais seriam as áreas que nós vamos ver detalhadamente? Então anotem aí, exemplos de APP. Principalmente nascentes de rios, nós vamos ver mata ciliar, que é aquela mata que fica, né, digamos assim, na beirada do rio, do curso d'água. Então a mata ciliar é aquilo que vai ficar. Então tem um rio que está passando, a mata que fica, né, a parte florestal, a cobertura vegetal aqui bem no leito, ao lado do rio, que protege esse rio, que faz com que quando chova não ocorra assoreamento, ou seja, descida de solo para o rio, podendo até causar, digamos assim, problemas tão sérios que podem fazer até com que o rio diminua de tamanho, ou até acabar com o rio, se você retirar essa mata ciliar. Tá? Então é perigosíssimo. A mata ciliar que fica ao redor de córregos, de rios, ela é importantíssima para a preservação desse recurso hídrico. Nos topos de morros, restingas, que é a área da praia,
Então, são alguns exemplos de APPs. O que a legislação diz sobre as APPs? E isso é importante, tá? Vamos então agora falar sobre o que a nossa legislação fala sobre APPs. Então, primeiramente, quando nós falamos de APPs, nós temos as faixas marginais que ficam em um curso de água. Então, o que são essas faixas marginais? Aqui tinha que ter também, mas não apareceu, né, na figura. É a nossa mata ciliar. Então, de acordo com o tamanho do meu curso d'água, ou seja, a largura do meu rio ou do meu córrego, eu vou ter um tamanho de APP que eu tenho que manter, ok? Então, o que a legislação fala? Que se eu tenho um rio que tem a largura de menos de 10 metros, eu tenho que deixar dos dois lados, porque é a faixa marginal, eu tenho que deixar pelo menos 30 metros de largura. Se eu tenho um rio de 10 a 50 metros, eu tenho que deixar 50 metros de área de preservação permanente na margem do meu rio. Se eu tenho um rio de 50 a 200, a largura do meu rio é de 50 a 200 metros, eu tenho que deixar 100 metros de APP. Se o meu rio é um rio maior, em que a largura dele é de 200 a 600 metros, tenho que deixar uma APP de 200 metros, ok? E se o meu rio é um rio enorme, com mais de 600 metros de largura, aí sim eu tenho que deixar uma área de preservação permanente de 500 metros, né? Ou mais. Então, a legislação, ela fala exatamente isso, que de acordo com a largura do meu rio, eu preciso deixar uma faixa marginal de APP. E para qual a função, pessoal, dessa APP na margem de rios, ribeirões ou riachos? Proteger este rio. A APP que fica aqui ao redor, na margem do meu rio, ela funciona aqui, ó, essa cobertura, o fato de eu ter a cobertura vegetal, de eu ter a raiz, vai funcionar como uma esponja. Então, sempre que eu tiver uma chuva forte, isso aqui vai acabar fazendo o quê? Vai fazer com que somente a água passe aqui para o meu rio, vai segurar o meu solo, evita o assoreamento, evita a descida de solo para esse rio. Então, é uma forma de proteger esse rio, ok? Por isso que é tão importante nós mantermos a APP ao redor desse rio, tudo bem? Então, lembre-se que de acordo com o tamanho da largura do meu curso do rio, eu tenho que ter, de acordo com a legislação, mais ou menos mata ciliar ou APP, digamos assim, a faixa marginal, né? A legislação antiga considerava rio cheio ou não. A legislação nova, ele vai considerar somente o leito regular. Então, mesmo que esse rio tenha cheias, ele não vai considerar a largura do meu rio considerando a cheia. Ele vai fazer o cálculo da largura do curso somente no leito regular. Exemplo, então, aqui, ó, nós vamos ver que aqui é o leito regular do meu rio. Então, de acordo com a largura que esse rio possui, eu vou ter que ter um tamanho de mata ciliar que eu tenho que manter margeando esse rio. Se eu tenho, por exemplo, uma lagoa, que nem nós temos aqui, de acordo com a superfície em hectares, eu tenho também que deixar uma faixa de APP. Então, se eu tenho 1 hectare, não preciso deixar a faixa no entorno. Se eu tenho de 1 a 20 hectares, eu preciso deixar 50 metros. E se é mais de 20 hectares a superfície, eu tenho que deixar pelo menos 100 metros de faixa de APP no entorno dessa minha lagoa. Aí, se nós pensarmos a nossa lagoa aqui, provavelmente ela tem mais do que 20 hectares. Será que nós estamos respeitando essa faixa de pelo menos 100 metros no entorno da nossa lagoa aqui? Deixo essa pergunta para vocês. Então, vamos lá. Se eu tenho reservatórios naturais ou reservatórios que foram feitos, né, pelo ser humano, as barragens, vai depender também de um licenciamento ambiental.
Então, se tem até 1 hectare, esse reservatório de águas artificiais, você não precisa deixar área de preservação. Mas se for maior do que 1 hectare, aí onde é que vai estar escrito qual é o tamanho da faixa de APP que você vai deixar? Lá no plano de manejo, que dentro disso vai ter um licenciamento ambiental embutido. Então, quando você vai pedir a liberação para você construir um reservatório de água artificial, para que você possa ter a liberação, você já vai ter que pré-definir qual é o tamanho de faixa de área de preservação que você vai deixar ao entorno desse reservatório. Outras áreas também que são consideradas APPs. Áreas no entorno de nascentes, certo? Isso é importantíssimo. Qual o tamanho de área, qual é digamos assim, os metros que eu tenho que deixar de largura de APP ao redor das minhas nascentes. A legislação é muito clara e fala que tenho que deixar no mínimo 50 metros, tá bom? De raio. Então, eu tenho a nascente, o meu raio ao redor da minha nascente, eu tenho que deixar uma largura de 50 metros ao redor da minha nascente. Por quê? A nascente é importantíssima. É onde já está dizendo, nasce um rio. Então, eu tenho que proteger esse local. Como eu já comentei, né? A mata que fica ao redor, ela protege a minha nascente, faz com que a minha nascente continue ali. Então, eu tenho que deixar, pelo menos, qualquer que seja a sua situação topográfica, um raio mínimo de 50 metros ao redor de nascentes e olhos d'água. As encostas com declividade superior a 45 graus, as restingas, que são aqueles locais perto de praia, e as manguezais, que são os berçários, no caso nas regiões costeiras, também têm as suas áreas de preservação permanente. Nos topos de morros, também são considerados áreas de preservação. Então, muitas pessoas retiram essa cobertura de topo de morro, colocam pecuária, enfim, isso é terrível. Porque os topos de morro, para a gente ter uma estabilidade geográfica aqui, e geológica principalmente, evitar que ocorra a descida, né, desse solo no topo do morro, é importantíssima a manutenção da cobertura vegetal. Por isso que os topos de morros também são considerados APPs. Então, olha aqui que bonitinho. O topo do morro, eu tenho que deixar minha cobertura vegetal aqui no meu topo de morro. Então, é considerado morros, montanhas e encostas áreas de preservação permanente, tem que estar cobertas. Áreas em altitudes superiores a 1.800 metros também são áreas de preservação permanente. Então, vamos revisar? Quais são as áreas que são consideradas APPs pelo Código Florestal? Então, nós temos as restingas, que são as áreas, né, que cobre áreas fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues. Então, aqui, as APPs nas áreas das restingas. Vamos ter a APP da mata ciliar, que é aquela faixa vegetal em torno de cursos de rios, tá bom? Vamos ter as APPs nas nascentes dos rios, que ocupa sempre um raio mínimo de 50 metros ao redor das nascentes. Então, aqui na nascente eu tenho que ter pelo menos 50 metros ao redor das minhas nascentes. Terei APP nas encostas, então regiões com declividade superior a 45 graus. E também as APPs em topos de morros, montanhas, serras. Então, a gente tem aqui 5 locais principais de APP. Nas minhas restingas e também nos manguezais, matas ciliares, ou seja, ao redor dos cursos dos rios, nas regiões de nascentes, nas encostas de morros e nos morros propriamente ditos, nas montanhas. Então, são 5 locais em que o proprietário rural, se ele tiver alguma dessas áreas na sua propriedade, ele tem que manter a cobertura vegetal. Então, uma área de preservação permanente, protegida por lei, que não pode ser retirada, não pode ser, digamos assim, explorada, somente com atividades de baixo impacto. Seguindo, então, a vegetação localizada na APP deve ser mantida pelo proprietário, possuidor ou ocupante da área. Caso tenha ocorrido o desmatamento da vegetação original, o proprietário, possuidor ou ocupante é obrigado a quê?
recompor a vegetação, com exceção em usos autorizados que nós vamos ver mais para frente. Então, no caso, eu tinha um rio passando na minha propriedade, eu não sabia, arranquei toda a mata ciliar. Plantei cana, plantei alguma outra coisa lá, o que eu faço? Para que você possa se legalizar, você vai ter que recompor essa área, de alguma forma. Nós vamos ver que iremos ter algumas exceções na legislação. O que acontece? Nós temos uma data muito importante na legislação, que é a data de 22 de junho de 2008. Imóveis que acabaram sofrendo exploração ou que têm atividades agropecuárias anteriores a 22 de junho de 2008, elas vão ter, digamos assim, algumas regras um pouco diferentes daqueles imóveis que começaram a ter atividades agropecuárias depois de 22 de junho de 2008. Então, regras permanentes que nós vamos ver vão estar relacionadas a imóveis produtivos que desmataram após 22 de junho de 2008. Então, vamos lá, você é um proprietário rural, você tinha, por exemplo, uma nascente na sua propriedade. Aí você acabou desmatando ela antes de 2008, de 22 de junho de 2008. Então, as regras que vão servir para você vão ser diferentes de um outro proprietário que acabou desmatando depois dessa data. Por quê? Porque nós tivemos uma lei de infrações ambientais que começou a entrar em vigor depois. Então, pessoas que acabaram realizando, digamos assim, atos que não estavam de acordo com o código antes dessa data, é como se eles não estivessem causando tantas infrações como aquele que foi depois de 22 de junho de 2008. Tá? Então, só lembrem dessa data e eu vou explicar direitinho quais são as diferenças que nós vamos ter. Então, na verdade, vamos lá, professor, o que eu posso fazer na minha APP? Basicamente, foi o que eu comentei, tem que ser atividades com baixo impacto ambiental. Então, eu posso fazer uma trilha, um turismo rural na minha APP? Posso. E se eu for um pequeno produtor, e aí eu tenho uma área, uma residência ou uma atividade agro-silvopastoril na minha área de APP, eu posso? Isso vai depender de algumas situações, que nós vamos ver mais para frente. Mas em alguns casos, principalmente quando nós tivemos a chamada área rural consolidada, que é aquela área que tinha atividades agropecuárias ou agro-silvopastorilos antes de 22 de junho de 2008, a legislação permite que você utilize a APP, mas com algumas ressalvas. Vamos ver então isso? Então, o que é essa área rural consolidada? É uma área imóvel rural com ocupação do ser humano, portanto uma ocupação antrópica, antes de 22 de junho de 2008, 22 de 7 de 2008. Com edificações, benfeitorias ou atividades agro-silvopastorilos, admitida neste último caso a adoção do regime de pousio. Então, a legislação fala assim, se você é um proprietário rural e antes de 22 de julho de 2008 você acabou retirando uma parte da sua APP, e aí você construiu uma casa, você tem alguma atividade rural ali, mas a legislação também fala da questão de que você possui atividades que tenham um cuidado com o meio ambiente, que tenham um bom manejo de solo, um bom manejo da água, atividades, digamos assim, mais sustentáveis. A legislação pode até permitir que alguma área da sua APP você consiga ter atividades agrícolas relacionadas a ela. Mas, meu querido, depois de 22 de julho de 2008, nada feito. A sua área não é mais considerada uma área rural consolidada. Então, somente se você for um proprietário rural antes de 22 de julho de 2008, que você pode ter uma área que é chamada de área rural consolidada. Depois disso, se você retirou a sua APP, ou se você tem uma área de APP que você acabou retirando, enfim, você vai ter que recompor ela seguindo a legislação, o novo Código Florestal, de forma permanente. No entanto, o que é o conceito, né? O conceito das áreas rurais consolidadas não tira do proprietário a obrigação de recompor. O que acontece é que o tamanho da faixa que o proprietário com uma área rural consolidada vai ter que recompor vai ser um pouco diferente de um proprietário rural que não tenha uma área rural consolidada.
Então, dependendo do tamanho da propriedade e da extensão ou largura do corpo d'água, das faixas obrigatórias de recomposição da APP podem variar. Vamos entender isso? Então, vamos lá. Como é que era antes, né? Na lei de 1965, proibia de qualquer forma plantações nas encostas, topos de morro. Então, se eu tivesse qualquer topo de morro ou encosta, eu era proibido totalmente de retirar ou de produzir qualquer coisa. Hoje, o que a legislação permite? Que em áreas de inclinação entre 25 e 45 graus sejam permitidos o manejo florestal sustentável, atividades agro-silvopastoris, sendo vedada a conversão de novas áreas. Então, em algumas áreas, eu posso, no caso, ter, por exemplo, o plantio de algumas florestas, algumas árvores frutíferas, enfim, sim. As áreas com altitude superior a 1.800 metros, as encostas e topos de morro continuam como áreas de preservação, mas poderão ser utilizadas para atividades florestais. Para o pastoreio extensivo, por exemplo, eu posso ter algumas cabritos, ovelhinhas que acabam pastoreando aqui, ou culturas lenhosas, perenes e de ciclo longo. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma encosta, né, uma área. Eu posso, às vezes, retirar a cobertura e plantar algumas árvores frutíferas de ciclo longo? Sim. O que importa é manter a cobertura vegetal. Então, em alguns casos específicos, a legislação ficou um pouco mais flexível. O que não pode, gente, é você retirar a cobertura vegetal e deixar sem nada. Às vezes o proprietário retirou. Eu posso colocar, então, por exemplo, culturas lenhosas ali, árvores perenes? Sim, em algumas situações é permitido. Há uma flexibilização. Então, vamos dar um exemplo aqui, por exemplo. Essa APP não é manejada com práticas de conservação do solo e da água. Então, se eu tiver, por exemplo, uma área, que nem eu tenho aqui, uma encosta, que simplesmente eu retirei a cobertura vegetal, não coloquei mais nada, não fiz curva de nível, não coloquei uma espécie perene, né, de ciclo longo, ele está de acordo? Não. Então, eu não posso considerar uma área rural consolidada. Eu só posso considerar uma área rural consolidada se o proprietário tem atividades agro-silvopastoris ali, mas com práticas sustentáveis, com práticas de manejo do solo, conservação do solo, da água, sustentáveis. Aí eu posso até dizer que ele é uma área rural consolidada. Então, o que acontece, né? As áreas rurais consolidadas, elas vão ter algumas diferenças, o tamanho da APP que eu vou precisar deixar. Então, como essa tabela acaba sendo muita informação, o que eu quero que vocês lembrem? Eu vou mostrar essa figurinha aqui para vocês. Vamos dar um exemplo. O que a legislação diz, né? A legislação diz que se eu tiver um curso d'água de 10 metros, se nós voltarmos lá no início da aula, ele diz que se eu tiver um rio de 10 metros, eu tenho que deixar uma faixa de APP de 30 metros. Isso é o que diz a legislação. Então, ela fala assim, ó, se você tiver uma propriedade rural, o seu curso de água é de 10 metros, você tem que deixar 30 metros de faixa marginal de APP. Agora, o que a legislação trouxe novo foi a área rural consolidada, que diz que é uma área, né, e que eu tinha uma atividade agrícola antes de 22/7/2008. Então, o que ela diz? Ela vai dizer que, no caso, eu vou considerar o tamanho do meu módulo fiscal. Então, se eu sou um pequeno proprietário, ou seja, eu tenho somente um módulo fiscal, se eu deixar os 30 metros de faixa que a legislação fala para mim, praticamente a minha área inteira vai ser o quê? APP. Então, a legislação entendeu que se o proprietário rural ele tem um tamanho de módulo menorzinho, ele provavelmente ele é um pequeno produtor. Então, vamos deixar uma faixa um pouco menor para que ele possa ter atividade de subsistência aqui. Possa plantar o seu milho, o seu feijão, ter o seu gado. Então, ele só precisa deixar 5 metros. Se ele já é um proprietário com 2 módulos fiscais, ele precisa deixar 8 metros. Se ele é um proprietário com 4 módulos fiscais, ele deixa 15 metros. E se ele é um proprietário com 10 módulos fiscais? Quer dizer que ele tem muita área, não é verdade, para plantar? Então, nesse caso, eu já vou deixar 100 metros de faixa.
Então, se nós voltarmos aqui, nós vamos ver que a recomposição de matas ciliares não irá variar de acordo com a largura do rio, mas sim de acordo com o tamanho da propriedade. Isso para áreas rurais consolidadas. Então, nesse caso, eu não vou olhar somente o tamanho do meu rio. Eu vou lá ver o tamanho do meu módulo fiscal. E se o meu curso de água for 50 metros? Se o meu curso d'água é de 50 metros, a minha legislação falava que eu tinha que deixar 100 metros de faixa de APP. Então, se eu fosse um proprietário rural que tivesse um módulo fiscal, eu não ia nem ter como. Eu ia ter que deixar minha propriedade inteira só como APP. Então, se é uma área rural consolidada, vai seguir a mesma coisa. Ó. Se eu tenho 50 metros de curso d'água, eu vou deixar, se eu tenho um módulo fiscal, 5 metros, 2 módulos. Então, aqui não vai mais depender do tamanho do meu curso d'água, mas sim do tamanho da minha propriedade. Professor, e se eu não for uma área rural consolidada? E nesse caso, a gente já vai ter que seguir a legislação e deixar o tamanho da faixa que a legislação nos orienta a deixar. Então, vamos dar um exemplo. Se eu fosse seguir, se eu não sou considerado uma área rural consolidada, e eu tenho, por exemplo, um rio aqui cortando a minha propriedade, eu teria que deixar 30 metros de APP. Certo? Agora, no caso, se eu sou considerado uma área rural consolidada, ou seja, eu já tenho uma produção agrícola, eu faço atividades rurais, eu tento manejar da melhor forma possível o meu solo, eu tento seguir uma agricultura mais verde, que a legislação diz é que eu preciso deixar somente 5 metros, porque eu tenho um módulo fiscal só, eu sou um pequeno produtor, e nesse restante de área, aí sim eu vou produzir a cultura que eu preciso para minha subsistência. Então, é assim que funciona. A gente então tem duas situações. Se for uma área rural consolidada, a gente tem, digamos assim, a faixa de APP que eu vou ter que deixar vai ser de acordo com o tamanho do módulo fiscal. Se não é uma área rural consolidada, no caso, eu vou seguir o que a legislação me diz, que vai ser de acordo com a largura do meu rio. Se nós voltarmos aqui, nós vamos ver que da mesma forma ele vai considerar o quê? A APP da nascente, nós já vimos que a legislação diz que nós temos que deixar 50 metros. Mas aqui, se é uma área rural consolidada, eu deixo somente 15 metros. Lagoas e rios também, vai depender do tamanho do meu módulo fiscal, ok? Então, vamos dar um exemplo. Eu tenho, então, essa área aqui. No caso, então, eu vou ter a reserva legal, que nós vamos ver isso na aula que vem. Então, se eu tenho uma nascente, a minha lei fala que se não é uma área rural consolidada, eu vou deixar 50 metros na nascente. Se for uma área rural consolidada, eu deixo 15 metros ao entorno da minha nascente. No caso aqui, se é uma área rural consolidada, de acordo com o tamanho do meu módulo fiscal, eu deixo 5 metros. Agora, porque no caso é uma pequena propriedade. Agora, se não é uma área rural consolidada, eu vou deixar 30 metros, porque aí vai ser de acordo com a largura do meu rio. Ok? Pequenas propriedades. Então, o novo Código Florestal permite o plantio de culturas temporárias e sazonais de ciclo curto na faixa de terra que fica exposta durante o período de vazante, desde que não haja supressão de novas áreas de vegetação nativa e que seja conservada a qualidade de água e solo. Então, foi como nós falamos, né? Quando o proprietário ele é muito pequenininho, a legislação acaba ajudando esse proprietário, porque se nós formos seguir de acordo com o tamanho somente do rio, se um pequeno proprietário ele tem um rio muito grande na propriedade, ele vai ter que deixar um APP muito grande e ele não vai ter área nem para plantar o que ele necessita. Então, a legislação acaba permitindo que um pequeno produtor, que tem até 4 módulos fiscais, ele possa, no caso, ter uma área um pouco menor, né, nas faixas dos rios, que possa, às vezes, plantar cultivos perenes e sazonais. Então, olha só, para imóveis até 15 módulos fiscais, é permitida a prática de aquicultura e existência de infraestrutura na APP. Desde que, então, se eu sou um pequeno produtor rural, quando é que eu posso utilizar a minha APP em alguns casos? Primeiro,
Que sejam adotadas práticas sustentáveis de manejo do solo, da água e dos recursos hídricos de acordo com as normas dos conselhos estaduais. Esteja de acordo com os planos de bacia e gestão dos recursos hídricos. Seja realizado licenciamento ambiental, o imóvel esteja inscrito no cadastro ambiental rural, que nós vamos ver mais para frente, e que esses usos não impliquem uma nova supressão. O que quer dizer? A pessoa já vai ter que ter uma faixa menor de APP. Aí, se ela ainda for retirar mais ainda, então eu não posso fazer uma supressão, ou seja, retirar novas áreas de preservação. Não posso remover o que já existe. Isso eu não posso fazer de jeito nenhum, porque eu já estou com a legislação me facilitando, diminuindo o tamanho da faixa que eu preciso. Aí eu ainda vou retirar mais ainda a faixa? Aí não faz sentido, né? Então eu tenho que evitar a supressão de novas áreas. Isso eu não posso. Bom, nós vimos o seguinte. Então, professor, eu vi que existem alguns casos que tem uma flexibilidade um pouco maior a legislação, mas e se eu sou um proprietário que eu removi toda a minha APP? E a legislação diz que eu tenho que recompor 5 metros, 10 metros, 50 metros. Quais são os métodos que eu posso utilizar? Então, nós vimos que existe uma obrigatória recomposição, principalmente, né, a gente viu que existem faixas obrigatórias nos casos também de área rural consolidada, também existem faixas que a gente tem que recompor. Nós vimos que nós temos alguns métodos de recomposição da APP. Primeiro, eu posso fazer a condução natural. Nesse caso, o que eu posso fazer? Eu posso isolar a minha área, fazendo com que eu não passe mais nenhum trator, que não passe mais animal. Então, eu isolo a minha área para que ela possa se regenerar de forma natural. Posso realizar também o plantio de espécies nativas. Eu posso eu mesmo fazer as minhas mudinhas de espécies nativas? Eu vou lá e faço o plantio? Sim. Posso realizar o plantio de espécies nativas conjugado com a condução de regeneração natural? Ou, no caso de pequenos proprietários, e é o único caso de exceção aqui, eu posso intercalar o plantio de espécies lenhosas, perenes e de ciclo longo, exóticas com nativas, em até 50% da área. Então, somente para pequenos produtores, né, ou posse rural familiar, ou seja, um proprietário familiar, que eu posso ter esse consórcio de plantar espécies lenhosas de ciclo longo junto com as espécies nativas. Em propriedades maiores, que não são consideradas pequenos produtores, né, agricultura familiar, eu tenho que fazer ou a regeneração natural daquela área, e depois eu não posso mais utilizar, ou eu posso realizar o plantio, mas de espécies nativas daquela região, daquele bioma, ok? Então, o novo Código Florestal não aceita o abandono. Eu tenho um curso de rio na minha propriedade, e eu sei que eu tenho que recompor essa área. Eu vou abandonar essa porcaria dessa área aí. Eu posso fazer isso? Não. Recomposição natural não é abandono. Porque a recuperação natural, a regeneração natural é você isolar a área e você ir acompanhando. Será que realmente está regenerando aquela área? Então, o Código Florestal não aceita o simples abandono da área de preservação permanente. Antigamente, o outro Código Florestal antigo permitia, esse não mais. Mesmo nos casos de uso consolidado, que é aquela área rural consolidada, há a exigência de uma faixa mínima de recomposição. Ainda é preciso esclarecer que o abandono da área a ser recuperada tampouco é sinônimo de sucesso, porque eu preciso estar sempre monitorando se realmente está tendo a regeneração. Então, eu trouxe para vocês o que é permitido, né? Posso plantar, posso conduzir uma regeneração através do plantio de mudas, tá certo? Então, posso abandonar a área? Não, somente o abandono não é permitido. E para a agricultura florestal, eu posso fazer uma APP com o sistema agroflorestal, posso plantar espécies perenes de ciclo longo, exóticas, junto com as nativas, porque é um pequeno produtor. Ele pode, às vezes, ir ali e tirar algumas frutas, ele pode cortar alguma lenha para que ele possa utilizar, né,
na sua casa. Então, o caso familiar, do agricultor familiar, ele é diferente de você ter um grande produtor. Muito bem, então, reserva legal, nós vamos falar na aula que vem. Então, com isso, a gente finaliza a parte de áreas de preservação permanente. No Moodle, eu vou deixar um texto para vocês. Esse texto eu recomendo que vocês leiam, tá bom? Então, ele vai acabar aprofundando e facilitando o entendimento, principalmente das chamadas áreas rurais consolidadas, que são diferentes das áreas rurais que não são consideradas consolidadas. O que é importante lembrarmos aqui, então? No Moodle, eu coloquei, então, como eu acabei de falar para vocês, um texto, tá bom? Vou deixar a legislação para aqueles que, quando forem realizar alguma atividade, queiram consultar a legislação, né, a lei bruta. E eu vou colocar também um questionário para que vocês possam responder. Para fixar. O questionário ele vai envolver somente a questão de áreas de preservação permanente. A parte de reserva legal, nós vamos entrar na próxima aula.